Começamos o nosso novo quadro do meu canal aqui do YouTube, que é o Abs Convida. E o primeiro convidado que vai fazer a honra do canal é o nosso querido Thiago Maciel, nosso coach, o meu treinador de natação e um grande amigo, a pessoa que me trouxe de volta para as competições na natação. Eu fiquei mais de 20 anos sem competir, desde o início da minha adolescência, e ele foi o cara que me falou: Rafael, eu acho que você tem perfil para competir distâncias curtas, vale a pena você pensar nisso. E ele também me motivou a ir para o triatlo, embora não tenha incentivado explicitamente, foi o cara que me incentivou a entrar novamente nessa sequência de competições. E nós estamos gravando esse vídeo no dia 20 de maio, o cara acabou de ganhar 2 troféus de treinador aqui na ABRAM, que é a Associação dos Masters de Brasília. Ganhou o treinador campeão das equipes pequenas da Academia Unique e a equipe eficiente, que é a equipe que mais pontua por nadador na equipe. E além disso, levou 2 medalhas. Foi o campeão da categoria 35 mais dos 100 metros livres e também ficou com 4 lugares, inclusive ficou na minha frente, 2 posições na minha frente, nos 50 metros livre. Então, tenho aqui Thiago Maciel, obrigado por ter vindo, o nosso coach. Obrigado, eu que agradeço. E nós vamos gravar 2 vídeos, convite. Né, Thiago? 2 vídeos. Então, para você entender, esse primeiro vídeo aqui será sobre periodização de treino. Você que é maratonista, você que é corredor, você que é triatleta, nós vamos falar de periodização de treino de corrida e periodização de treino de natação. E vou pedir para o Thiago, depois de comentar essas duas, fazer uma abordagem para o triatleta. Porque tem muita gente aqui que me segue, principalmente no Instagram, que vem do triatlo, porque viu minhas postagens lá sobre triatlo, tá bom? Então, eu queria começar com corrida. Primeiro, Thiago, fala aí, se apresenta para o pessoal, fala da sua formação, o que você faz hoje, qual é a sua área de atuação, fala do seu histórico como atleta competidor da natação, tá bom? Bom, eu tô formado há não tem muito tempo, mas eu trabalhava já com natação há muito tempo. E minha irmã foi professora de natação, minha irmã é professora de educação física. Então acabou que foi uma coisa puxando a outra. Eu já nadava, eu sempre nadei desde pequeno. Então, quem acha assim, pô, Thiago sempre nadou assim, realmente eu sempre nadei. Mas eu nunca nadei em competição, nunca foi um atleta federado. Eu sempre nadei tranquilo, sempre gostei de nadar, fiz aula de natação, mas eu nunca fui um atleta federado. Foi quando eu fui estagiário que eu fui começar a competir o Master. Então eu já competi mais velho. Fui começar a competir como pré-Master, que são até os seus 24 anos. Você era estagiário de quem e onde? Aqui em Brasília? Eu era estagiário da Unique. Da Unique? Da Quem Unique. Era o professor? Professor Fábio. Fábio. Ele que te chamou? Ele que me chamou. Eu sempre ia nadar depois do estágio. Sempre ia nadar depois do estágio. E aí ele falou assim, você não quer competir não? Eu falei, vambora, eu tô aqui, eu quero aprender. E teve uma época que eu tava meio cansado de aula de natação. Porque eu dava aula de natação infantil. E acabou que nessa época eu tava treinando bem pra caramba. E eu falei assim, eu quero ser bom o suficiente para dar um treinamento bom que nem eu tô recebendo do Fábio. E o Fábio era um professor excelente, ainda é um professor excelente. Ele saiu da área e hoje ele voltou só com os amigos dele. Então, amigos, conhecidos. Então acontece que nessa época, foi a época que eu comecei a virar a chave. Eu não quero ser só um professor de academia, e quero ser um professor que seja bom o suficiente, que seja referência, para eu continuar na área, porque eu comecei a gostar da competição. E quando você vai para a competição, se você não tem um nível técnico bom, né, mínimo, você não consegue trabalhar com os atletas, porque tem não se vamos dizer que tem muito detalhe nas periodizações, muito detalhe no trabalho. Não é uma coisa jogada, não é uma coisa simples. E o professor de natação da academia, não que seja a maioria, mas acaba que a gente fica muito limitado, porque nem todo mundo compete, nem todo mundo conhece a competição, nem todo mundo conhece a alta performance. Só que quando você começa a performar, aí você tem que entrar nos detalhes. E para você ter que entrar no detalhe daquela modalidade, não tem como se você não for um especialista. Então, depois que ele me chamou, eu falei, eu quero ser um especialista de natação. Foi quando eu comecei a estudar bem mais. Me permita fazer uma parte aqui na sua apresentação.
você estava falando dos detalhes, da especificidade da prova, que é um dos princípios também da periodização, a especialização, né? E a gente estava conversando sobre o Cam McEvoy, que bateu o recorde dos 50 metros livre, né? Livre. Existe uma decomposição da prova, né? A saída do bloco, a parte submersa, o breakout. Se você vai nos detalhes mesmo, né? Você tem que... É isso, o professor, o técnico, o personal, ele tem que ir nos detalhes da modalidade. Ele tem que começar a quebrar para começar a construir. Quem é aquela pessoa? Ele começa... Eu penso assim, quem é aquela pessoa? O que ele faz? Qual o nível de estresse daquela pessoa? O que ela está fazendo? O que ela precisa para melhorar? Porque às vezes só a parte técnica não é o que necessariamente vai levar ele a performar. É você entender o quanto ele está recuperando, entender como é que vai ser o programa dele, se ele atende aquela programação, você consegue fazer aquela programação por 6 meses, você consegue fazer aquela programação por 1 ano. Isso é difícil, aí você tem que ir no detalhe. E o detalhe, cara, leva tempo. Não só de estudo, mas também de experiência. Porque você vai vendo que nem sempre vai ser a mesma coisa. O que funciona para você não vai funcionar para o outro. Fala da assessoria de corrida aí, pra gente começar depois na periodização. Fala da assessoria, que você teve a experiência longa também com assessoria de corrida. Então, aí quando eu me formei, eu já estava trabalhando numa equipe de natação muito forte aqui em Brasília, que é Jurassic Swim. Eles são, na época que a gente trabalhou, que eu trabalhei com eles, a gente ganhava todas as competições, ganhava não, mas a gente batia só com as equipes que eram muito grandes. Esse troféu eficiência a gente levava sempre, porque a equipe era muito forte. A gente tinha mais de 30 atletas, todos que eram ex-federados, então todos muito competiam. O nível era muito forte, então os revezamentos eram muito fortes e tudo mais. Então nessa época eu já estava começando a entender mais sobre a estruturação de treino. E eu ainda era estagiário, mas eu já entendia bem uma estruturação de treino. De entender o que é alta performance mesmo, porque o pessoal treinava muito bem. Todos treinavam muito bem. Eram muitos treinos que o pessoal ia para Mundial. Na época, tinham 2 atletas que estavam treinando para ganhar medalha mundial de Master. Nossa. Então, era o Rafael, ele foi competir, teve uma competição que ele foi nadar com acho que era um sueco russo. Assim, altíssimo nível. Ex-atleta profissional. Entendeu? Então não era uma coisa simples. Então eu tinha que ralar para estar junto com o pessoal, entender o que eles estão fazendo, entender o que vai acontecer, como é que vai ser a prova. Aí você estava como estagiário ou você estava como nadador? Eu estava como estagiário. Eu estava estagiário e nadava. Dessa equipe, da Jurassic. Nessa equipe. Só que nessa época eu estava mais estagiando do que nadando. Já pegando as ideias para a sua formação como treinador. Com minha formação como treinador. E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu saí e fui para um lugar, trabalhar num lugar de TAF, de treinamento de aptidão física, para concursado. Que aqui em Brasília, você que me assiste, porque aqui boa parte da audiência, Thiago, não é de Brasília. Brasília é o oásis do concurso público. O sujeito, ele nasce, antes de nascer, ele já deseja ser servidor público, porque existe uma cultura muito forte, porque há muitos concursos e excelentes cargos, diga-se de passagem, excelentes cargos, com remunerações fantásticas, né? Sim. Tivemos há pouco tempo o Corpo de Bombeiros aqui do DF, que muitas pessoas prestaram o TAF. Retome aí, só para contextualizar para a nossa audiência. Isso. E aí, nessa época, eu trabalhava com um TAF. E aí era muita gente, porque o pessoal gosta muito, estuda, passa a vida toda estudando para concurso. E a gente tinha um centro de treinamento especializado para quem ia fazer o TAF. Nessa época, eu tenho um grande amigo, um irmão, ele estava correndo já bastante, treinando para minha maratona, treinando para tudo. E eu sempre corri também, eu sempre corri e nadei. Malhava, sempre fazia tudo, sempre fui de fazer tudo. Nessa época eu estava correndo bastante e comecei a estudar sobre corrida. Eu comecei a estudar sobre corrida e comecei a estruturar o treino como se fosse treino de pista. Então eu tinha uma ideia de treino de pista, pista de treino, 400 metros e tudo, porque era o que eles tinham que fazer na prova. E ele tinha uma visão de quem era corredor de rua.
Eu tinha uma visão de alta performance, em velocidade, 12 minutos, né? Um pouco mais exaustivo. E ele já tinha uma visão de corredor de rua, fazer prova, 10, 21, tudo mais. E aí a gente falou assim, esse lugar tava para fechar. E aí eu juntei com ele e falei assim, vamos abrir uma assessoria? A gente faz uma assessoria de corrida e funcional no Parque da Cidade. E a gente funcionou por 3 ou 4 anos. E aí nessa época a gente começou a querer fazer um funcional mais voltado para corrida. Acabou que a gente falou assim, cara, nosso lugar é a corrida. Vamos fazer o funcional, mas vamos fazer a corrida. E acabou que a gente foi auxiliando os nossos alunos. Então, parte do grupo corria, parte do grupo fazia funcional, parte do grupo fazia funcional e corrida com a gente. E a gente ficou assim por bastante tempo, ainda mais depois da pandemia, que todo mundo voltou a querer correr no parque. Então, a gente ficou por muito tempo lá, até que a gente começou a ficar um pouco mais apertado, porque a gente não vivia só da assessoria. Certo. E fica um pouquinho mais difícil de conciliar os outros trabalhos com a assessoria. E aí, nessa época, foi muito engraçado, porque tinham poucas planilhas. Não existia muito aplicativo de treino, né? De treino. A gente conversou sobre isso há pouco tempo. Não tinha muitos aplicativos de treino. Existia planilha. Word, Excel, você mandava a planilha e a pessoa ia lá e seguia. O pessoal começou a usar mais Garmin, aí a gente começou a usar aplicativo, usar periodização. E aí fica fácil de você ver a evolução de quem às vezes está começando, porque a gente não pegou atletas, a gente pegou o pessoal que estava... O leigo, né? O leigo, a pessoa que está iniciando. Tá, pô, cara, eu quero começar a correr, eu começo onde? Pô, vou para uma assessoria. E aí a gente foi galgando essa construção de corredores. Foi bem bacana. A gente chegou, o pessoal começou a correr maratona, 5, 10, aí daqui a pouco meia maratona. Bem bacana mesmo. Aí até que a gente teve que fechar, mas eu sempre continuei na natação. E você continua com a assessoria também, no final do vídeo nós vamos falar. Feita essa contextualização, vamos então começar com o tema de hoje, que é a periodização. Queria começar com a periodização da corrida, porque nós estamos passando por uma febre da corrida no Brasil, certo? Muitas marcas agora fazendo eventos de corrida, maratonas, meia maratonas, depois chega um supermercado, faz corrida de 10 quilômetros aqui, todo mundo querendo usar a corrida até como um evento de propaganda e difusão da marca. E eu tenho esse público do triatlon também que acompanha aqui o canal. Quem quer começar agora? O que você recomenda assim, de pilar de periodização? Qual que é a primeira coisa que a pessoa tem que pensar para não sair, meter a besta e colocar qualquer tênis e sair correndo na cara dura? Primeiro, a gente cria um objetivo. Primeiro de tudo, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Tem gente que vai ter um objetivo alto, tem gente que vai ter um objetivo um pouco mais palpável, vamos dizer assim, né? Quando a gente coloca um objetivo, a gente faz a periodização em cima desse objetivo. Por exemplo, a pessoa nunca correu, aí ela quer correr 5, 10. Ou senão, o cara é triatleta, ele está começando lá, um sprint, aí ele fala assim, cara, meu sonho é fazer um full, um Ironman full. 1,70.3. Ou um 70.3. Que hoje eu acho que as pessoas querem mais um 70.3 do que até um full. Porque depois que começa a fazer uma periodização, um treino, ele vê que o negócio é mais... é um pouco mais puxado. Sabendo o que ele quer fazer, a gente monta a periodização para essa pessoa. E aí, essa pessoa ela tem que entender que é um planejamento. Não é uma coisa aleatória. A periodização é um planejamento, é uma organização de construir e de recuperar. O que eu vou construir com essa periodização e o quanto eu vou conseguir recuperar para eu poder continuar construindo. Porque você não chega sem correr 5 km e vai fazer um 70.3. Isso mesmo. Não tem como. Então a pessoa vai correndo 10, 5, 10, começa a nadar, sai de 2 treinos da semana para 3, 4 treinos, e aí vai aumentando, vai colocando mais um treino de natação, um treino de bicicleta. Por exemplo, você começou com a natação, corria de vez em quando, né? Você não corria esporádico. Isso. Aí começou a colocar agora a natação, ou a bicicleta. Você está construindo
uma base aeróbica, para você poder fazer talvez um meio. Eu não sei qual é o seu objetivo. Mas se a gente tem um objetivo, a gente sabe onde que a gente vai começar, o ponto de partida e onde a gente quer finalizar. Então, o mais importante é a gente saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Nesse caminho, a gente vai periodizar da melhor maneira possível. Tá. Mas aí o cara tá assistindo ali do outro lado, ele tá falando assim, pô, Thiago, beleza, você tá falando de objetivo, mas eu quero saber concretamente. Vamos pegar o Pedrão aqui, Pedro que tá filmando a gente, certo? O cara ganhou um Evo SL da Adidas. E ele tá começando a correr lá no Parque de Águas Claras. O que fazer? O que fazer? Quanto tempo ele vai demorar para fazer uma São Silvestre 15 km? Quanto tempo ele demora para fazer uma meia 21 km? E ele pode fazer a Maratona do Rio, que minha amiga lá, a doutora Kate Satiko, vai fazer a Maratona do Rio. Quanto tempo ele vai demorar para chegar em junho do ano que vem? Será que ele chega em junho do ano que vem e já pode dar as caras lá na Maratona do Rio? Ou tem que ser algo mais gradual? Como é que você dosa isso? Eu gosto de trabalhar mais gradual. Eu gosto que a pessoa tenha a maturidade nas metragens, né? Tenha maturidade nas distâncias. Então vamos dizer assim, ó, Pedrão falou assim, tô começando a correr, quero fazer uma meia maratona. Tá, Pedrão, vamos lá, vamos começar por 5K. Você corre 5K? Não corro 5K. Então a gente vai ter que começar por algum lugar. Então a gente vai começar a construir uma base, né, uma maturidade naquela distância. Eu estava conversando hoje com o professor Israel, e a gente estava falando sobre um aluno que ele saiu de uma meia maratona para uma maratona. Aqui, esse... É 100% de aumento. Você dobrou. Como é que você dobra em um ano uma distância que ela já é alta? Você sai de 2 horas de corrida seguidas para 4, 5. Assim, a chance de acontecer alguma coisa é grande. Uma lesão ou qualquer coisa do tipo. E foi o que aconteceu no nosso caso. Então, eu digo assim, em 6 meses dá pra gente fazer uma periodização para essa pessoa chegar mais madura em uma certa distância? Tem como. Mas ela vai entender que quanto mais ela tiver maturidade nas distâncias, menos ela sofre. Então é uma questão de sedimentação. Consolidar aquilo que ele conquistou. Ele tem que consolidar. Consolida 5K, consolida 10, 21. Cara, eu já fiz 5 meia maratonas. Acho que eu tô preparado para uma maratona. E eu gosto de... Porque você também tem que ter uma vivência, você tem que viver. Você tem que... A vida, ela não é linear. Ela não é linear. Então a gente tem que ajustar essa vivência que ele tem no esporte com a vida que a pessoa tem. E as variáveis volume e intensidade, como é que você equaciona isso? Você fez um post lá no seu Instagram recentemente sobre isso, mas ali focado para musculação, pelo que eu entendi. Focado para musculação. Mas e aqui no cara que está tentando uma meia, tentando progredir na corrida, como é que você consegue equacionar? Porque eu vou falar por mim. Você sabe que eu gosto de treinar umas 5 vezes na semana musculação. Natação eu tô fazendo de 4 a 5. E eu noto que a corrida, para mim, é a pior em termos de recuperação e fadiga muscular. Se eu corro mais de 3 vezes na semana, esquece. Esquece que não vai rolar. Não vai. O treino de perna não sai. O treino de corrida não sai. O treino de natação não sai. Como é que equaciona isso? Vamos lá. A gente tem que entender que essa periodização, a periodização é importante, porque eu vou, mais do que fazer uma programação para você evoluir, é uma programação que você consiga recuperar entre os treinos. E a recuperação hoje hoje está sendo a palavra-chave de muita coisa. Quanto mais rápido você consegue recuperar, mais rápido você volta a fazer o que você quer fazer, né? E aí entra em vários métodos de periodização. Mas, vamos lá. Esse volume, hoje em dia, ele é muito maior, com uma intensidade muito mais baixa. Ou seja, eu tenho uma adaptação fisiológica muito maior, muito melhor, com um desgaste muito menor. Isso é influência dos noruegueses?
Eu sabia que você ia chegar nessa parte. Claro. Eu gosto disso. Vamos lá. Não é. Não é? Não é. Antecede, então? Já antecede. Uhum. É porque o método norueguês de periodizar, a metodologia deles, eles têm 80% dele no volume mais baixo, né? E eles não ficam naquela zona, no meio daquela zona ali, para quem corre, um Z3. Fala aí. Eles não gostam do Z3. Não é que não gosta, mas é uma zona lixo, onde você está desgastando muito, né? Você desgasta muito e ganha muito pouco. E quando você está num volume baixo, Z1, Z2, você está ganhando muito e recuperando o mais rápido possível. São as adaptações mitocondriais? É isso que são as adaptações mitocondriais. Que elas ficam mais periféricas também, isso, a capacidade dos capilares e tudo mais. Muito bom. E aí, o que acontece? Quando você está numa zona baixa, você está trabalhando o seu coração, o seu cardio, né? A parte cardiovascular, né? Cardiorrespiratória. Você está trabalhando numa boa intensidade, alta, com uma boa chance de recuperar. Ou seja, você consegue fazer isso todos os dias e conseguir estar recuperado para outro dia. Você, por exemplo, gosta de treinar pesado. Você não gosta de treinar leve. Aí quando você está tendo tempo para recuperar, você força na natação e aí você não consegue correr direito, entendeu? Mas o que acontece é que se você dividir esse volume, essa intensidade, então, por exemplo, cara, hoje eu tenho um treino forte de natação e eu tenho uma corrida longa. É o dia de você forçar na corrida? Na musculação? Não dá. Quando você falou sobre a metodologia norueguesa, né? Os noruegueses, então eles trabalham lá 80% dessa zona e 10 a 20% numa zona muito mais forte. Mas mesmo a zona mais forte que eles trabalham, eles dividem, né? Ele vai dividir pela manhã, vai dividir pela tarde, que é o double threshold. E aí o que acontece? Ele está dividindo essas séries para que ele trabalhe próximo do limite dele, mas ele não chega ao limite, e ele consiga recuperar pro próximo treino, que às vezes é no mesmo dia. Eu sigo o Christian Blumenfeld, que é o campeão do Ironman lá no Strava. Daí eu tava falando pra Michelle, falei, olha, o cara que, você olha pro Strava dele e fala, esse cara não treina pesado. Mas ele é inteligente, ele divide o treino dele em sessões. Em sessões, às vezes no mesmo dia. Então, o método norueguês, eles dividem a sessão no mesmo dia, para que eles tenham uma recuperação no dia e que eles possam trabalhar próximo da zona máxima deles, mas com uma recuperação muito mais rápida. O intuito é você trabalhar numa boa intensidade, com bom volume, né? E isso funciona para tudo, na musculação, né? Você trabalhar num bom volume, num ótimo volume, numa boa intensidade, mas que você consiga recuperar para você poder fazer isso no outro dia. Beleza, Thiago, mas aí o cara que está ali do outro lado, você que me assiste aqui, meu público, advogado, empresário, médico, servidor público, pessoas que estão fazendo faculdade, o cara vai falar, tá, Thiago, você falou de volume, falou da intensidade, mas e eu que estou trabalhando, quero fazer isso como um hobby, algo para complementar para o meu bem-estar, para a minha saúde, vou conseguir treinar de 3 a 4 vezes por semana, como é que eu estruturo o meu treino? Claro que você vai poder contratar Thiago Maciel, você pode contratar um treinador, mas o cara tem que ter uma noção, que uma coisa que eu falo para as pessoas que começam a fazer exercício físico, não é só corrida, é musculação e tal, eu falo, sabe por que você não fica na musculação? Porque você não vai estudar as bases, os princípios. Você não precisa ser um professor, mas você precisa entender o mínimo. O mínimo. Para entender os princípios que regem a metodologia de treinamento. Você vai ter um treinador, você não precisa ser um autodidata, mas você tem que saber o mínimo. E aí é que tá. Quando você começa a entender sobre os princípios os princípios de treinamento, isso no geral, você vai vendo que a aplicabilidade em qualquer coisa que você vai fazer, por exemplo, você começou a pedalar. Eu tenho certeza que você não começou a pedalar 40, 50 quilômetros, pedalou 10, 5, fomentando, progressão. E aí acaba que é isso. O papel do professor, às vezes, muitas das vezes, e aí procura com o seu professor também, é procurar a progressão simples, às vezes uma progressão simples, entender o que ele vai fazer, qual é a sua ideia comigo. Porque se a pessoa não entende o que o professor quer dela,
e o professor não passa isso pro aluno, acaba que ele vai ficando sem norte. Você tem que nortear o aluno, você tem que falar para ele, ó, entende isso aqui, porque a gente vai seguir por esse caminho. E aí acaba que ele vai aplicando aquilo, né? 4 a 5 horas por semana, Thiago? É razoável a pessoa começar a treinar se ela dispuser de 4 a 5 horas por semana? Sim, claro. Vamos pensar assim, ó, você é corredor novo. Fala pro cara lá. Vamos dizer os professores, as pessoas leigas. Porque normalmente quem já está no triatlon, ele já segue um professor, ele já está numa periodização. Então você que não segue ninguém, pensa numa programação, numa periodização linear. Eu vou começar aqui a andar, vou caminhar. Essa semana eu vou caminhar 3 vezes na semana, 30 minutos por dia. Acaba que ela começou a criar um padrão de treino. Então, toda semana eu faço 3 vezes na caminhada. Tá, agora dá para aumentar. Vou fazer 3 vezes na semana, 40 minutos. Agora, na outra semana, nesses 40 minutos, em 10 minutos eu vou correr. Não necessariamente seguidos, mas em 10 minutos, nessa sessão de 40, eu vou começar a correr. Ela está seguindo uma periodização que às vezes ela é mais simples do que ela imagina. Eu não tirei nada da minha cabeça, não tirei nada de lugar nenhum, mas eu estou periodizando, eu estou norteando. Se ela continuar na mesma, nos 3 vezes na semana, 30 minutos por dia, vai chegar uma hora que o corpo vai se adaptar. E aí ela vai continuar comendo, descansando mesmo tanto, e acabou que não gerou adaptação nenhuma. Então ela precisa de um estímulo o suficiente para ela evoluir, para ela ir evoluindo. Então vamos dizer, pessoa que está começando, procura um profissional para que norteie o seu treino e que você faça. Eu gosto de trabalhar, vamos lá, eu gosto de trabalhar principalmente com pessoas mais novas, uma periodização simples. Eu não vou fazer um trabalho, uma metodologia norueguesa com uma pessoa que trabalha 8 horas por dia sentado, aí ela tem que trabalhar mais 2 horas fazer 2 horas de cardio, e aí no meio da semana, às vezes está estressada, ela tem que trabalhar 90%, 100% do máximo dela. Eu vou estressar essa pessoa. Então, o professor ele tem métodos para ele trabalhar. Periodização linear, periodização ondulatória, ATR, que são blocos, esse eu gosto de trabalhar bastante. Que são blocos de acúmulo, transformação e realização. Ou seja, ele está trabalhando por partes, né? O que cada um vai fazer. O método norueguês é um. A ideia do professor é ele pegar essas ferramentas e falar assim, isso aqui é aplicável ao meu aluno. Isso aqui se aplica a ele. E o aluno tem que começar a entender que o professor ele tem um norte para ele. Se ele não tiver um norte, acaba que ele vai ficar meio perdido e não vai seguir o que ele tem que fazer. Entendi. E aí, pra gente terminar, pro vídeo também não ficar muito longo, faça um apanhado. Eu sei que é cruel ter que fazer um resumo tão breve, mas é pro vídeo não ficar tão longo. Depois você volta aqui e a gente grava de novo. Aí grava mais 3 vezes. Grava mais 3 vídeos aí. Mas faça um apanhado. Vamos focar então, já que falamos tanto de corrida, vamos focar no cara que quer ir pro triatlo. O cara já é corredor, portanto ele já tem uma base consolidada, às vezes já pedala também. Mas eu vejo que no triatlo e no Ironman, o pessoal deixa a natação de lado, porque percentualmente falando, realmente é a modalidade que menos, vou usar aspas aqui, que menos importa, porque percentualmente falando ela não é tão decisiva quanto o pedal e a corrida. Mas para esse sujeito que está lá no triatlo, qual que é a base de treinamento para ele? É diferente do que a gente faz lá de treinar para competição de natação, piscina curta. Como é que você vai preparar esse sujeito? Temos vários atletas lá que nadam lá que são Ironman. Como é que você faz? Bom, com os triatletas, a gente tem que entender que o volume deles é muito... É um volume muito maior do que dos outros atletas, né? Não dá uma pessoa que só nada, uma pessoa que só corre, uma pessoa que só pedala. Então essa divisão ela é muito importante no dia a dia dela, tem que caber no dia a dia dela. A natação realmente às vezes fica à parte. Ela fica à parte, não tem como. Mas ela é uma das melhores para você trabalhar as zonas mais baixas, as zonas de ganho de VO2 máximo, né? Que seriam aquelas zonas do método norueguês mais baixas, e são as que têm menos chances de lesão. Então, para a pessoa que está começando, às vezes é bacana ela começar bastante pela natação, porque ela vai melhorar, ela vai evoluir, né?
Agora ela tem que entender que ela não pode atropelar as coisas. A pessoa já corre, você já corre, e aí você quer aumentar a bike, né? O pedal e a natação. Você não vai fazer um aumento de sair de 3 treinos da semana para 8 treinos na semana, ou 9 treinos na semana, que são, vamos botar 3 de corrida, 3 de pedal e 3 ou 2 de natação, que normalmente é o que acontece. Você vai fazendo uma progressão. Então, começa lá mais leve, aumentando 1 ou 2 vezes na semana uma outra modalidade, e aí vai aumentando, Aí você cria maturidade nas distâncias. Cria maturidade no sprint, no 750 nadando, 20 pedalando, 5 correndo. Não precisa treinar todo dia, 2 vezes por dia. Às vezes ela consegue treinar cada modalidade um dia, ela vai conseguir evoluir bem. E aí ela vai criando maturidade. Começou a criar maturidade, pronto, agora eu vou fazer duas modalidades no dia. Ela está aumentando o volume dela, acaba que ela está durando muito mais no esporte. E aí quando você vê, você cria uma base para fazer um Ironman. Ou seja, a conclusão que eu tiro da nossa conversa é a seguinte: não existe imediatismo. Não existe. Tudo é feito de forma consolidada, com uma sedimentação. Gradual. Sempre de forma gradual. Pensar que se você quer participar de prova, você quer ser um triatleta, você quer ser um maratonista, mas você quer ter saúde, porque o importante, no final de tudo, é você conseguir completar isso com saúde, podendo chegar em casa, descansar, conversar com seus familiares e tudo mais, sem que você pague um preço alto por isso. Então, sempre de forma gradual, nunca de forma... Tudo que é rápido demais, as pessoas espanam. Não é sustentável. Não é sustentável. Então, quando a gente pensa em aumentar esse volume, é sempre de forma gradual. Quem corre 5, vai correr 10. Corre 10. Mas ela vai correr não agora. Ano que vem. 21, ano que vem. E aí vai ajustando. É isso. Sempre de forma gradual. Nunca de forma rápida demais. Thiago, obrigado, viu? Primeiro vídeo aí já fizemos, hein? Queria aproveitar para agradecer o meu treinador, Thiago Maciel, novamente fazer esse agradecimento público a ele, porque ele é uma pessoa muito importante. Comecei a treinar com ele faz aproximadamente 1 ano e foi uma pessoa que me trouxe um novo ânimo para o esporte. Eu estava precisando disso, eu precisava criar. Sou uma pessoa extremamente competitiva em tudo que eu faço e eu digo que eu sempre preciso criar oponentes na minha cabeça para ficar me motivando, sabe? Você sabe que lá na academia eu pego uns lá para oponentes meus, rivais meus. Então eu preciso dessa competitividade e eu queria agradecer porque ele foi um grande motivador e que me deu mais um ânimo para me dedicar bastante aos esportes. Sempre me dediquei, mas Thiago me deu um novo ânimo sob uma nova ótica de outros esportes, além do bodybuilding natural, que era o que eu fazia há 300 anos. Aí. Fazia bem, né? Obrigado. Vamos dizer. Rafael treina bem, tá, gente? Vocês pensam que ele é só esse cara aqui que fala sobre de tudo um pouco, mas ele treina bem pra caramba. Obrigado. Agora fala pro pessoal ali, o cara que quer te contratar, quer conhecer o trabalho do Thiago Maciel, treinador, o cara é triatleta, você é triatleta, você é nadador, você compete em São Paulo, Rio de Janeiro, não importa, a nossa audiência aqui está concentrada em capitais do Brasil todo, do Nordeste, do Sudeste, do Sul. Nosso público, por incrível que pareça, não é de Brasília, você acredita? Não é de Brasília? Não, é do Brasil todo, mas Brasília não é uma das principais, não está entre as 5 capitais que mais assistem. Não. Então aqui é uma oportunidade para você se comunicar com esse público, é um público extremamente qualificado, que acompanha noticiário internacional, sabe do que está acontecendo no mundo todo, mas que tem esse hobby esportivo, se identifica comigo também por esse lado meu pessoal de dedicação aos esportes. E fale um pouco do seu trabalho, como é que a pessoa te acessa, fale da sua assessoria de natação, de corrida, a parte de musculação. O Thiago também faz assessoria de musculação com várias pessoas. Tem amigos meus que são alunos do Thiago, estão se dedicando agora a maratonas aquáticas, outros estão fazendo treinamento para maratona. Maratona, meia maratona. Então fala aí pro pessoal, como é que eu acesso o Thiago Maciel, como é que eu contrato o Thiago Maciel? Pelo Instagram, Thiago Maciel, com H, né? Thiago com H, maciel.s.
Aí lá tem um WhatsApp, tem tudo, é só entrar em contato que a gente vai conversando sobre consultoria. Normalmente eu presto mais hoje em dia pelas consultorias, inclusive tem dado muito mais certo as consultorias do que a própria aula presencial. Por quê? Você me contou, mas eu quero que você explique para o pessoal. Por quê? Porque as pessoas não se dedicam mais, não que as outras pessoas não se dedicam, mas as pessoas elas são mais engajadas. E esse contato, ele é muito, muito rápido, ele é muito prático para quem às vezes tem uma vida corrida. Então, conversando sempre por WhatsApp ou Instagram mesmo, a gente tira muitas dúvidas e tudo mais. E aí a pessoa se sente acolhida sem estar presente fisicamente. Então, as pessoas são bem engajadas quando elas estão na consultoria. É bem bacana, assim. Eu diria que seria mais isso. As pessoas se engajam mais com o professor à distância. Estou pagando, eu estou fazendo aquilo, eu estou me dedicando, né? Aquele professor também está tirando o tempo dele para programar, né, a consultoria para mim, seja ela qual for. E acaba que ele vai ficando, a gente vai entendendo a rotina do outro. E você consegue acompanhar os treinos, né? Porque a pessoa vai informando para você. Vai informando, eu vou conversando. Você consegue acompanhando as planilhas. Deve ter em nuvem, né? Vocês fazem isso aí. Tem tudo. Legal. Então, gente, é isso. Se você quiser ser treinado pelo Thiago Maciel, é uma verdadeira aula, uma honra ser treinado por ele, um cara muito legal, é um treinador na verdadeira acepção da palavra, não foca só em metodologia de treino, ele quer saber sobre você, quem é você, como é que tá a sua vida, como é que tá a sua rotina, é isso que ele falou, porque essas questões impactam não só sobre o aspecto mental, mas o aspecto de recuperação. E olha que a gente nem conseguiu falar de recuperação de treino pelos procedimentos de recovery, que agora eu tô fazendo, né, comecei a fazer, e a sua alimentação e sono. Agora, dá pra fazer? Agora eu tô aqui, ó, com o UP aqui, eu tô sinistro, eu tô rei do sono agora. O UP agora, o UP tá brigando com ele pra ele dormir. É isso aí. Então, Thiago, obrigado mais uma vez. Valeu. E muito obrigado a você que assistiu. Valeu, obrigado. Boa.